Olá, boa noite a todos. Começando mais um bate-papo, uma conversa com quem escreve nesse mês especial, mês de abril, o mês do livro. O Ateliê de Histórias está organizando um momento com aqueles que escreveram, que publicaram com o Ateliê de Histórias, para conversar um pouco e contar, né, sobre o processo da escrita do seu livro, sobre a sua vida, né, como escritor, como autor, como pessoa, né? Às vezes nós queremos descobrir um pouco mais daquele nosso autor, né? Daquela pessoa que escreveu alguma coisa. Então, boa noite a todos. Olá, Leila. Olá, Felipe. A Adriana já entrou. Adriana, daqui a pouquinho eu te chamo para a gente conversar. O mês de abril é um mês especial porque nós comemoramos 3 datas importantes, no dia 2 de abril, no dia 18 de abril e no dia 23 de abril. Todas essas datas especiais tratando do livro. Olá, Rosane, olá. Dia 18 de abril nós comemoramos o Dia Nacional do Livro Infantil, no dia 2 de abril nós comemoramos o Dia Internacional da Literatura Infantil e no dia 23 de abril nós comemoramos o Dia Mundial do Livro. Então o Ateliê de Histórias, nesse mês, está presenteando os autores, conversando com eles, uma conversa com quem escreve. Essa noite nós vamos conversar com a autora Adriana Schallenberg, uma das autoras do livro Pedalando Junto às Estrelas. Ela já está aqui. Olá, Luiz. Boa noite. Eu já vou chamá-la. Olá, Rosane, querida. Olá, Cíntia. A filha Cíntia já entrou. Vamos ver aqui. Nada melhor do que no mês do livro conversar com quem escreve livros. E nós vamos conversar com a Adriana. Oi! Olá! Deixa eu também organizar aqui um pouquinho meu celular. Isso. Só um pouquinho, só um pouquinho. Ver se agora dá certo. Acho que deu, né, Adriana? Deu sim. Então, Perfeito. tá ótimo. Deixa eu colocar aqui. Então tá, boa noite, Adriana. É uma alegria tê-la aqui no espaço do Ateliê de Histórias. Esse espaço que no mês de abril quer presentear os autores, né, que publicaram com o Ateliê de Histórias e principalmente os leitores, né? Porque a partir desse bate-papo as pessoas conhecem um pouco mais de como foi escrever aquela obra, mas principalmente conhecem um pouco mais do autor, da pessoa que é, né? Então, Adriana, primeiro eu vou deixar que você dê um oi para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Já tem várias pessoas queridas nos assistindo. Pode dar o teu boa noite. Boa noite a todos, estou bastante feliz. Obrigada pelo convite, Márcia. Estou muito agradecida, estou emocionada. Eu sou uma pessoa muito emotiva. E de ver essas pessoas queridas ali já assistindo já é muito bom. A Adriana é uma daquelas pessoas à flor da pele, né? Ela realmente sente e sempre que Eu ela sou se emociona. É, eu sou mais emoção do que razão. exato. E Sim. isso é bom, isso é muito bom, né? Tem muita gente que não consegue, né, Adriana, colocar essa emoção para fora do jeito que tu colocas. Isso é muito bom, né? Alivia muito. Então nós É. vamos começar. Nós queremos saber como é que é. Quem é a Adriana? Quem é a Adriana? Conta pra gente quem é a Adriana, o que que a Adriana faz? Conta um pouquinho pra gente, Adriana. Quem é você? Bom, eu tenho 54 anos,
não tenho vergonha de dizer a idade, nunca. Tive 2 filhos, eu trabalhei 21 anos numa fábrica de calçados, trabalhei no hospital, fiz faxina, me aposentei e depois, né, de tudo que aconteceu, então eu estou em casa. Agora vai fazer 3 anos, quase 3 anos que eu estou em casa. Então eu parei e agora eu sou do lar, né? Mas, Dolar e autora, né? ora, isso aí. Acho Hein, que foi uma. Adriana? Mui- Oi. Muitas pessoas estão esperando exatamente isso. Eu já ouvi várias pessoas dizendo: quando eu me aposentar, eu vou Uhum. escrever um livro. E Eu fiz você já isso. fez isso. Eu fiz. Sim, sim. Eu escrevi o livro, é. Tive Então, filho, plantei árvore e escrevi um livro. ora, já está completinho, né? Agora dá para colocar mais uns objetivos aí, né? É, Não basta vamos, só isso. vamos sim. Aham. Bom, então assim, ó, eu vou agora mostrar o livro da Adriana. Tu tens o teu livro ali? Então vamos mostrar juntas? Olha só! Esse Lindo, né? livro lindo foi publicado pelo Ateliê de Histórias. Ele foi escrito por várias pessoas, né? Quem Sim. organizou, eu vou falar, nós vamos falar deles todos aqui, mas eu vou dizer aqui quem é que organizou, as organizadoras principais, né? Que é a Adriana Schallenberg, a Cíntia Schallenberg, a Débora Schneider e tem também o Eldon Schallenberg, né? Sim. O nome do livro, Pedalando Junto às Estrelas, em memória de Leonardo Schallenberg, e a capa é da Sil- ilustradora Adriana Santos. Silvana Silvana, Santos. Isso, agora sim. eu olhei para Linda, ti e linda, falei, linda. É. lindo, Linda né? a contracapa também maravilhosa, né? Linda. Sim. E a gente já pode talvez começar por aí, né? Porque a capa, a capa já foi. Não, acho que a gente vai deixar a capa pro fim. Não vamos começar pela capa, não. Eu quero te perguntar, Adriana, do Hum. livro. Quando surgiu? Conta pra gente, porque tem gente aqui que sabe da tua história, que sabe do acontecido, mas tem gente que não sabe. E tem gente que vai assistir essa live depois. Tem gente aqui que eu já vi entrando que não sabe da tua história. Né? São pessoas que são de outras cidades, que não sabem dessa história. E depois vão ter pessoas que vão assistir a essa gravação e vão conhecer o livro e vão conhecer o que é essa história. Então, acho que é legal contar para gente um pouquinho do ocorrido, né? E de como surgiu a ideia do livro. Então, fica à vontade, Adriana. Bom, foi em outubro de 2017, né, que a gente então teve um susto tremendo, né, que o Léo começou a ficar febril, cansado, e ele não é de se entregar fácil, né? Aí ele passou muito mal, ele suava muito e muita tosse. Aí eu percebi que ele tinha petequias, ele estava com o corpo tomado de umas manchinhas. E eu levei Eu ele no só, plantão. eu só vou dizer que o Leonardo Schallenberg, é o filho da Adriana, né? Meu Isso. filho. E É. ela está contando o que foi que aconteceu com o Léo e ela vai chegar no livro. Vamos lá, Sim, desculpa te interromper, mas eu queria só colocar que ele é teu filho. meu filho, sim. Então a gente levou ele no para fazer uma consulta e já teve que ficar e o estado dele já era gravíssimo, né? A partir daquele dia ele já corria sério risco de vida. Então ele conseguiu entrar num hospital, né? Referência, ele fez todo o tratamento e o que me levou a escrever o livro foi para contar a força dele, porque ele entrou no Clínicas como um dos casos mais graves, né, dos últimos tempos, daquela vez, né? E ele ficou, a primeira internação dele no Clínicas foram 21 dias, e ele saiu de lá, assim, caminhando super bem, ele se recuperou muito bem. E depois de tudo que a gente passou, né, viu a força dele, né, tudo que ele enfrentou,
E em conversas com a Débora, depois de tudo, né, conversando muito com a Débora, eu senti a necessidade, a Débora e a Tiziane também, a minha psicóloga, de escrever. Elas me incentivavam a escrever sobre isso. E daí, e eu já fui em outras do espaço, né, que tinha os autores, tinha pessoas que já tinham publicado livros. Aí eu pensei, por que não, né? Daí eu comecei a escrever. E foi bem, foi difícil colocar no papel, mas eu deixei assim, eu fui contando direitinho o que aconteceu e foi fluindo, e foi muito, com a ajuda da Débora, da Cíntia, foi muito legal. Foi assim, me ajudou muito colocar no papel, né, toda a história do Léo, a força dele, e por isso mesmo que me levou a escrever esse livro. O Léo é filho da Adriana, né? E ele começou a desenvolver uma doença, o câncer, né? Sim, E em linfoma que virou isso, uma leucemia. isso. Uhum, E em 2018 ele veio a falecer, isso, né? sim. E Meses depois, com quantos anos ele tinha, Adriana? o Léo tinha 19 anos. 19 anos, é. É, O isso. Leonardo, ele foi meu aluno, né? Conheci o Leonardo e ele teve, assim, gente, uma força incrível, né? Eu não acompanhei pessoalmente, claro que não, né? Como a mãe acompanhou, a gente acompanhava pelas redes sociais, pelo que nós íamos descobrindo, que iam postando, mas eu posso dizer assim, ó, que depois, quando surgiu o livro e surgiu a oportunidade de publicar o livro com a Ateliê de Histórias, nossa, lendo o livro é como se a gente estivesse lá com ele Sim, vivenciando tudo isso, né? Então sim, a mãe Adriana sentiu muita necessidade mesmo de colocar essa história nas páginas de um livro para eternizar. Claro que o Léo para ela é eterno, mas para eternizar para nós, para os sim. leitores, né? Uhum. Então, Para assim, mostrar a exato, força, a garra com que ele aguentou, porque a doença dele, né? Porque no começo era um linfoma, porque ele estava bastante inchado. E o linfoma dele virou uma leucemia bastante agressiva. Ele precisou de doador de medula óssea, né? E conseguiu, né? Com toda a sorte do mundo a gente conseguiu, mas infelizmente ele nem conseguiu fazer o transplante, porque a doença, ela não deixou, sabe? Porque a doença tem que estabilizar. E o Leonardo, ela era agressiva demais, não tinha condições. ele conseguiu 2 doadores, né? Sim, E dois não doadores conseguiu fazer em função de estar da fraco, gravidez. né? Sim, Então, da gravidez. para quem não conhece o livro ainda, gente, ele não é um livro que fica nos contando sobre a doença especificamente. Aqui tem uma mistura, como a própria Débora, né? A Débora Schneider está aqui nos assistindo também, é uma das organizadoras, né? O grupo dela esteve na semana passada conversando conosco, que é do Espaço Vida e Movimento, e como ela mesmo diz, tudo misturado, né? Nós somos tudo misturado, todas as emoções estão em nós. Então, eu digo que o livro também é assim. Ele é uma mistura que vai trazendo aos poucos informações sobre essa doença, informações que, para mim, quem não entende disso, fica muito claro, a gente começa a conhecer mais. Mas não só informações, mas vai passando tudo, tudo os pensamentos do Léo. Gente, é incrível perceber assim a dificuldade de aceitar uma partida e, ao mesmo tempo, a beleza de se despedir de alguém, de ter tempo para isso. E Sim, isso me emocionou muito quando eu comecei a fazer esse livro junto com as meninas, junto com o pai, com a mãe, com a filha, junto com a Débora. Para mim foi muito difícil, assim, eu pensei, como mãe, né?
como a Adriana e a sua família conseguiu ao mesmo tempo lutar para tentar salvar o Léo, mas ao mesmo tempo, quando se percebeu que não tinha mais como, eles foram tendo esse tempo de se despedir dele, de falar, de estar perto. E quantos não têm essa oportunidade? Nós estamos vivendo agora, né, Adriana, um momento muito triste na humanidade. Em questão da pandemia, o que tem de pessoas perdendo seus entes queridos sem nem poder olhar para eles na hora que ele está indo. Sim, né? Nem colocar uma roupa, né? Exato. A pessoa... E como vocês foram abençoados com essa despedida. Ninguém quer perder um filho, ninguém quer perder um filho, ninguém quer perder um irmão, ninguém quer perder um sobrinho, ninguém quer perder um aluno, ninguém quer perder um jovem, mas ele foi. Mas, ao mesmo tempo, o quanto vocês puderam ficar perto dele nessa passagem, né? Sim, ficamos Querem ali... falar isso? Fala um pouco sobre isso. Na última semana do Léo, né? Então, nós levamos ele de novo, né, no Clínicas. Aí a hemoglobina dele estava baixíssima, estava em 4. Então, ele já recebeu logo 3 bolsas de sangue. E as plaquetas também. E eu me lembro, Márcia, quando levaram ele para a UTI, que eu não pude ficar com ele, né, 2 dias. Que foi o único momento que eu não pude estar com ele, porque na UTI, durante toda a internação, eu ficava durante a semana. A Cíntia vinha na sexta e ficava com o Mano de sexta, sábado e domingo. Domingos eu voltava. Aí, naquele dia, naquela segunda de manhã, quando a gente levou ele de novo para o Clínicas, então a despedida, então ele olhou para mim, quando a maca levou ele então para aquela UTI, que eu não pude ficar com ele, ele se virou e disse: tchau, mãe, te cuida, mãe. Aí naquela hora, eu gelei. Eu tive que ir para casa. Aí na quarta de tarde chamaram, eu voltei, sabe, para mim era um milagre ele estar bem de novo, né? Mas daí quando eu entrei no quarto, eu vi que realmente, né, não tinha mais volta. Eu chamei meu marido, chamei a Cíntia, a gente ficou com ele quinta o dia inteiro, a noite inteira, abraçando ele, conversando com ele, fazendo carinho, cantando. E ele sentiu tudo aquilo, e nós 4 ficamos juntos nos últimos momentos dele, abraçando, beijando, e realmente é uma bênção tu te despedir assim, tu dá aquele conforto, entregar ele, que a gente entregou ele, né, para os céus, e com todo amor. E como tu falou, Márcia, agora na pandemia, quantos pais, quantas mães, né, irmãos, não pode se despedir da pessoa querida, né? A gente teve esse momento. É muito doloroso tu lembrar disso. Mas eu sou muito agradecida por ter conseguido fazer isso. E também foi graças a Débora que nos ajudou a passar por este momento. Ela nos orientou, ela ficou do nosso lado, ela pediu para nós para manter a calma, porque naquele momento era ele que precisava do conforto. Depois, ela disse, depois a gente vê o que a gente vai fazer com o nosso coração. Mas aquele era o momento do Léo, do cuidado com ele. E foi o que a gente, então, conseguiu fazer. E eu agradeço muito por isso. Gente, o livro é pura poesia. Não é um livro de poesia, mas é a poesia da vida. E eu vou dizer assim que eu comecei a olhar para essa questão da morte de um jeito diferente, que até então eu não olhava, né? Eu lembro que quando a Adriana, quando a Débora vieram conversar comigo para publicar esse livro, eu fiquei muito apreensiva, como é que eu vou fazer agora, né? Como é que vai ser? Porque além de falar de alguma coisa que eu tinha receio em falar mais, né? A morte, né? Eu não falo muito sobre isso, a gente acaba não falando muito sobre isso, só quando é inevitável.
e falar de um menino que eu conhecia, né? E como é que fazer isso? Só que foi muito leve. Foi muito leve porque foi uma despedida bonita. No primeiro momento, a dor, a não aceitação. A Cíntia está colocando aqui, tua filha, muita emoção, né? A despedida. E depois, como você colocou aqui, Adriana, muito bem o que a Débora colocou, depois a gente vê o que faz com o nosso coração. Isso. Eu nunca tinha pensado nesse sentido de não pensa na tua dor naquele momento. Pensa naquele que está indo. Aquele que está indo precisa ser olhado, precisa ser amado, precisa ser cuidado. Depois, a gente resolve o que faz com a nossa dor. Isso aí, isso mesmo. E como Era isso é forte, né? Era o momento dele, da nossa despedida, né? Porque é para sempre. Tu tá dando adeus, tu tá beijando uma pessoa pela última vez. E então foi muito intenso, muito, muito mesmo. E a gente até chorou pouco com ele ali, porque a gente se segurou para ele não sentir. Porque já choraram tanto também, né, Adriana? Tanto, Choraram tanto. pouco naquele momento para ele não sentir, mas choraram durante muito tempo. O Léo, conta pra gente assim, o Léo era para lá no início os médicos deram um tempo de vida para ele. Ele viveu muito mais, né? Sim. O Léo aqui no hospital, ele ficou 7 dias aqui no hospital de Voti, né? Porque ele precisava ir para um leito especializado. E eles deram no máximo 30 dias para o Leonardo. Olha só. Isso, e ele, 8 meses, e assim, os 8 meses, assim, com toda a força. Uhum. Ele surpreendeu os médicos todos lá. Depois das químios, ele chantageava os médicos, né? Porque o que ele mais queria é ir para casa. Daí ele tinha uma vez até que ele ofereceu um chocolate para a médica, né? Se tu me dá alta, eu te dou um chocolate. Quem Ele conhece o Léo sabe que é bem a cara dele, né? Sim, ele negociava os chocolates. E muito sim, e eles foram muito humanos no Clínicas também, no hospital. Porque ele poderia ter ficado 60, 70 dias, né? Mas então, sempre que ele se recuperava, eles davam aquele tempo de ele ir para casa, porque eles sabiam que o Léo, desde o início, ele era um paciente terminal. E eles nunca nos falaram isso, e eu agradeço também, porque a gente sempre tinha esperança, e isso nos fez bem. Nós curtimos esses 8 meses. Se desde o início eles tivessem dito para nós, olha, o Léo é paciente terminal, ele não vai muito tempo, nós ia viver na angústia, né? A gente ia viver chorando e mostrando isso para ele. Então, hoje eu agradeço isso também. Porque em nenhum momento eles falaram para nós, o Léo tem... a gente ficou sabendo desses 30 dias depois, né? Mas então sempre, sempre foi uma... Assim, a gente sempre se sentia bem de novo quando ele ia para casa, porque era o que ele mais gostava. Então, em casa, cada alta que ele recebia era uma festa em casa. Tudo que ele podia comer, que ele pedia, a gente passava para ele. Ele pedalava. Lógico, o Léo ficou muito fraco, a doença dele realmente era muito agressiva. Uhum. Mas ele tinha os momentos que ele estava bem, que ele estava lúcido, então ele aproveitava a vida dele, do jeitinho que ele sempre gostou. A Débora colocou aqui algo que eu achei interessante, que é bem ele, né? Ele era muito divertido e muito autêntico, e é verdade. E era um leitor, né? O João Peron entrou aqui, o médico que atendeu o Leonardo no clínica. Que legal. Muito, sim. Que legal. E eu agradeço essa equipe maravilhosa do Clínicas. E dentro do livro, a gente percebe o carinho que tu tinha, que vocês têm para com a equipe, as palavras que foram colocadas para com eles também, né? De como eles não só fizeram o trabalho deles, que é o de praxe, mas eles fizeram muito mais do que isso, né? Sim. O Leonardo sempre alto astral, ele está colocando aqui.
Eu Mas acho que ele foi um divisor de águas lá no Quinto Sul, lá, porque ele realmente ele agitou aquele setor. alguém colocou Porque aqui que os chocolates eram moedas para o Léo. Era dinheiro. Ele negociava, né? Mas, sim. Adriana, quando tu chegaste com a ideia de escrever o livro na tua família, como é que foi? Como é que foi recebida essa ideia? A minha filha gostou logo, de imediato ela também me apoiou, me ajudou muito a escrever. Meu marido também, ele foi muito parceiro nessa hora, né? Só que ele assim ainda não acreditava que a gente ia conseguir, sabe? Mas depois, quando ele começou a ler, ele não leu, eu li alguns trechos para ele, então ele viu que realmente sim, né? Aí ele começou a ficar mais entusiasmado, mas ele não falava nada. Depois, mais no final, porque ele é muito sensível também, o Elton chorou muito depois disso, né? Então, depois eu pedi para ele se ele queria escrever alguma coisa. Daí, no final, ali, tudo, a despedida, então ele ajudou. Mas é que pro Elton foi muito difícil. Como lógico, para nós Sim. também. Mas ele nunca imaginou que a gente fosse realmente ter que entregar o Léo. Uhum. Ele sempre acreditou que ele ia. E como para mim foi dito, né, nos cuidados paliativos, tudo, então eu já estava um pouco mais. Só que tu escuta, mas teu coração entra Uhum. assim, tá na tua cabeça, mas o coração não aceita aquilo, né? Uhum. Mas eu já estava assim um pouquinho mais preparada porque eu via ele, né? Mas para o Elton foi bastante. E as minhas irmãs também, logo, todo mundo assim deu alguma ideia, lembrou de algum episódio, foi bem legal, muito, muito bom. Eu lembro do lançamento, quanto teu marido se emocionou, assim, né? Porque como a gente falou no início, a Adriana tem a emoção à flor da pele. O teu marido já não consegue transbordar essa emoção assim como tu colocas, né? Então, no dia do lançamento, ele não conseguiu se segurar, né? Ali, ele chorou, né? Ele sentiu, e ele é uma pessoa mais reservada, né? Mais fechada. E o quanto isso é difícil, né? De elaborar tudo isso quando não se coloca para fora, né? Bom, Adriana, tu colocaste agora aqui que as tuas irmãs, né, as tias do Léo escreveram. Eu quero que tu contas um pouquinho, que tu contas agora pra gente um pouco de quem foi que escreveu, né? Como é que foi? Foi feito convite para essas pessoas? Porque tem várias pessoas aqui que escrevem sobre o Léo, professores, amigos, colegas ciclistas, né? Tios, tem várias pessoas que escrevem histórias vividas com o Léo, para lembrar dele. E conta um pouquinho como é que foi trazer essas pessoas para esse livro. Vocês convidaram? Como é que foi? Porque foi depois, né? Claro, foi depois. Mas como é que vocês escolheram essas pessoas? Elas foram chegando, né? Conta pra gente um pouco. Eu escrevi o corpo do livro, né? Então, a Débora, ela colocou as conversas que ela teve com o Léo, ela colocou muita. A Cíntia também, você, Márcia, nossa, Márcia, você foi fundamental, né? E sim, a Márcia foi a. Eu escrevia no meu coração de mãe, né? Então você colocou, você suavizou o texto, né? Você e a Débora. Isso. Eu posso dizer que, na verdade, a Adriana me fez chorar várias vezes, né? Porque eu ia lendo aquele texto e eu chorava emocionada. Emocionada. Porque quando eu falo do livro, que o livro é uma poesia, gente, é porque é real. A gente chora com o livro, aprende com o livro, a gente ri com o livro. É muita coisa misturada, né, Débora? É muita coisa misturada. Então, a Adriana me fez chorar várias vezes, porque eu li várias vezes o texto e toda vez eu me emocionava. E agora, se eu vou ler de novo, eu vou me emocionar de novo, né? Mas fala então um pouquinho mais, como é que foi escolher essas pessoas, como é que elas chegaram? Então, a gente pensou também em convidar algumas pessoas, né, que tiveram contato com o Léo, para elas colocarem não só a família, para colocar o que como elas conheceram o Léo, como elas viam o Leonardo. Então, minhas irmãs escreveram, né, porque elas estiveram muito presentes conosco.
A Cíntia escreveu também, né, com o coração de mana dela. Tinha um paciente, né, que era um colega de quarto do Leonardo, né, que era, nossa, ele ficou um amigão do Léo, então ele também, eu convidei ele. As profs do Léo escreveram, a Fernanda, uma amiga querida, o Léo tinha um carinho enorme, até na UTI, quando ele não queria comer, eu chamava elas vinham lá para Porto Alegre, vamos lá, Léo, vamos fazer uma forcinha, vamos comer. E assim, a diretora da escola, né, os que tiveram contato com ele, eu perguntei se, e todas, ninguém assim, todas quiseram, se sentiram muito assim à vontade de escrever a visão, como elas conheceram o Léo e como elas sentiram o Léo. E assim, foi bem bonito. O Alexandre Sierpinski, né, que escreveu, né, colocou todo um texto ali de como ele conheceu o Léo, que foi um dos últimos que pedalou com ele também. Até o Sierpinski, né, conduziu as cinzas do Leonardo, o grupo de ciclistas, né. Que Foi, legal. assim, foi uma homenagem muito bonita. Tem duas coisas importantes que eu não quero esquecer de colocar aqui. Uma delas, bom, como surgiu a capa, né? A capa do livro. Porque assim, ó, o que representa essa capa? Porque assim, ó, na verdade foi uma grande surpresa para Adriana, porque a Adriana pediu para a ilustradora fazer a ilustração do livro, mandou uma foto, daí a ilustradora pediu foto dele, foto da bicicleta, né? E, a roupa dele. Exato. E ela representou o Léo aqui, né? Perfeito. Se vocês olharem a foto dele, é ele aqui. E quando a Adriana viu a foto, né? O tênis, os detalhes, né? E quando a Adriana viu, olha que lindo, né? Ficou a bicicleta com o chapéu do Léo. E ele foi pedalar junto às estrelas. Eu lembro que a Adriana ficou muito emocionada quando viu a capa, porque realmente representou o que eles imaginavam, né? Ele foi pedalando. O Léo, qual era o esporte preferido do Léo, então, Adriana? Conta pra gente como é que era, como é que começou essa vida dele de ciclista. Esse Léo, ele adorava pedalar. Ele já desde pequeno não, porque ele teve um pouquinho foi difícil para ele aprender, né? Mas depois que ele pegou o jeito, ele ia para a escola. Márcia, a gente mora aqui na 48, então não tinha asfalto. Ele pegava a bicicleta de manhã 6h15 e saía, às vezes chuviscando. Ia para a escola de bicicleta. E eu com o coração na mão, mas ele assim, e ele ia trabalhar sempre de bicicleta. Daí ele começou a comprar, essa foi a primeira roupa dele, né? Primeira roupa de ciclista dele. E daí depois ele começou a adquirir, ele comprou a mochila de hidratação, comprou óculos, comprou até uma meia assim, um verde-limão, a Cíntia, ele deu para a Cíntia. Uhum. Luvas novas, tudo, e coisa assim que ele nem não chegou a usar, infelizmente, né? Não deu tempo de ele usar a roupa nova dele. Mas no momento da despedida dele, a gente colocou a roupinha nova dele de pedal. E era a paixão dele. Ele, assim, que o Léo perdeu a visão do olho, né? Por causa da infiltração. A doença dele era muito agressiva e ela atingiu todo o sistema nervoso. Ele perdeu a visão. E mesmo assim ele pedalava, ele gostava de pedalar. E branquinho, tremendo, né? Por causa das químios todas, com fraqueza, mas ele sentava na bicicleta, chegava em casa, pegava a bike dele e ia pedalar. Era assim, era a vida dele o pedal. O pedal e dirigir o trator. Porque o Léo trabalhava na roça. O Léo era um menino de roça. E ele ajudava os tios dele, ele dirigia trator, amava também. A vida livre, sabe? O Léo era livre. Quando ele estava internado, no setor onde ele estava, né? Era tudo controlado, não podia abrir vidraça, nada, o ar era controlado, a temperatura toda. E ele estava preso ali dentro. Ele às vezes se parava no vidro da janela e olhava assim, aquilo me doía. Porque ele era um guri que gostava de sair.
Nossa, e daí quando ele saía e ele podia ir para casa e pedalar, então era a vida dele. Ele amava isso. Desde pequena, a Débora colocou assim, Aham. o Léo era um pouquinho Desde livre. pequeno e até não conseguir mais, né? Até os últimos momentos, né? Momentos, sim. E Até Adriana, outra coisa assim que eu quero conversar com vocês é sobre esse dia do Léo que vocês criaram, né? Eu acho que é muito legal falar sobre isso, né? Conta pra gente porque eles criaram o Dia do Léo, que é em setembro, né? sim, É, aham. mas não é só no Dia do Léo que isso acontece, né? A gente tem agora o grupo Dia do Léo. A gente tem um grupo de mais de 50 doadores de sangue. Isso, conta O pra dia, gente o que que é o Dia do Léo, o que que acontece? o dia do Léo, a minha irmã e uma irmã minha irmã e a minha filha, no dia do velório do Léo. O Léo precisou de muito sangue. Durante todo o tratamento dele, ele fazia quase semanalmente, às vezes 3 vezes por semana, ele precisava ganhar sangue. E sempre pediu muito, e ele pedia muito nas lives dele, né, para as pessoas doarem sangue, fazer o cadastro. Então, naquela manhã do falecimento dele, foram 2 ônibus para o banco de sangue para doar sangue em nome do Leonardo. E eu tinha avisado já a minha família, né, que era o momento, né, de avisar já a minha mãe que o Leonardo estava indo embora. E no ônibus, então, elas falaram, a gente tem que fazer alguma coisa para continuar isso, né, para manter esse legado, esse pedido dele. Então, ali elas decidiram criar o Dia do Léo. No começo foi só em setembro, a gente ia em setembro doar sangue, mas então, sabe, começou a ficar ficou tão bonito isso, né? As pessoas pediam e então a gente vai agora praticamente a cada 2 meses a gente vai doar sangue. Não só no clínica, já fomos na Santa Casa, no Conceição, Que agora tem legal. então a gente tá mantendo isso, sabe? Eu acho bonito, e é para manter viva um pedido dele, né? Foi ele que pediu para as pessoas continuarem a doar sangue. Um dia ele colocou assim: eu tenho doadores, mas tem muita gente que não tem e precisa. Então, atendendo a esse pedido, a gente tem agora o Dia do Léo. E é muito bonito isso, fazer E, parte disso. e esse é o Léo, né? Lá no hospital Léo, e pensando nas pessoas que não tinham o que ele tinha, que eram as pessoas que vinham lá para doar o sangue, né? A sim. tua filha colocou aqui, que orgulho dessa mãe. Olha que lindo, né? Sim. Que orgulho dessa mãe. E ela colocou, a Débora colocou lindo projeto. A vida do Léo continua. Exatamente isso, a vida do Léo continua. Bom, Adriana, A eu acho vida que dele agora conta pra gente o que é para ti esse livro hoje? O que é esse livro Nossa, para ti hoje? o Léo não está mais aqui, né? Aqui fisicamente. Então o livro é ele para mim. Toda vez que alguém diz, né, que coloca, eu li o livro, eu me emocionei, ou quando eu vejo em algum lugar o livro, é assim como se a pessoa estivesse me dando um abraço, como se o Léo tivesse assim comigo. E eu acho que foi uma das melhores coisas que eu pude fazer na minha vida. Depois Oh, de ter meus filhos, tudo, ter esse livro, ter esse presente, que é um presente para mim, um presente para ele, e é um presente que eu quero deixar para o futuro. Porque, Márcia, a gente sabe, tu também é autora, tu sabe que um livro é eterno, né? uhum, Daqui a uhum, 100 anos alguém vai achar o livro, vai ler, vai se emocionar e ainda vai lembrar dele, vai lembrar da história dele. E exatamente. é isso que o livro é para mim agora. Quando alguém me pergunta o que, que é um livro para mim, como é que é, qual é o livro que tu mais gostou de escrever, daí eu sempre digo que eu não consigo dizer qual, que é como, por exemplo, quem tem mais de um filho perguntar para ele, para a mãe, qual que tu gosta mais, né? Eu sempre digo que o livro é como se fosse meu filho, e para ti realmente é o teu filho,
né? É Meu o teu filho. filho. É o teu filho. E o que eu coloco para Adriana também, que eu acho muito válido, gente, para quem está nos assistindo e para quem vai assistir esse vídeo depois, essa live depois, o quanto essa história pode ensinar os nossos adolescentes, né? Uh, a vida, o correr atrás da vida, valorizar a vida que tem, Sim. olhar para quem precisa, porque ele é um jovem, né? Ele é um jovem que nos ensina muito. Então, assim, ó, poder levar a Adriana para. Eu fico imaginando a Adriana lá conversando com alunos das séries finais, a Adriana conversando com alunos do ensino médio, trazendo isso, trazendo eles lendo essa história e conversando contigo. Porque é a vida, gente. É vida. E os nossos jovens precisam saber que isso acontece não só com quem está com 70, 80, 90, 100 anos, mas com pessoas novas. Não tem Infelizmente. idade. Exato. E o quanto o Léo deixou, né, dessa questão de, como eu disse antes, estando no hospital, ele ainda pensava naqueles que não tinham as pessoas para doar o sangue assim como ele. E quantos estão nas suas casas bem e nunca pensaram nisso, né? Então, levar a Adriana para conversar com jovens é muito importante. Mostrar esse dia do Léo, mostrar todo esse movimento que foi feito a partir disso, né? E eu acho que é isso que falta também. Essa conversa com os nossos jovens a partir de uma coisa, de um fato que aconteceu com um jovem também, né? Então eu deixo aqui a dica para professores, diretores, coordenadores, alguém que conheça pessoas assim, né, que estão vinculadas às escolas, como eu, né, de estar mostrando o livro lá na sua escola, mostrando para os professores, porque é uma oportunidade de aprender algo da vida, né? Professora de real, de vida. Exato. Professora de ciências vai trabalhar a questão do câncer aqui, da doença. A professora de português vai trabalhar todo o texto, que é um texto literário, não é um texto só informativo. A professora de ensino religioso vai trabalhar toda essa questão de onde está o Léo, né, o Pedalando Junto às Estrelas, cada um dentro da sua crença, né? Então, se eu começar a falar aqui da língua portuguesa, de ciências, de ensino religioso, da educação física, trabalhando esporte aqui, então é uma várias disciplinas aqui dentro. Então, realmente é um livro que é riquíssimo para levar aos jovens e conversar com eles a respeito disso. Então, assim, Adriana, como é que as pessoas podem encontrar a Adriana? A Adriana tem uma página no Facebook, tem no Instagram. Fala um pouco pra gente, porque assim, ó, pode acontecer das pessoas quererem te conhecer mais, querer falar contigo, e como é que encontra, Adriana? Eu tenho a página no Face, né, Adriana Schallenberger, e eu tenho o meu Instagram também, que é adrichá0101, doando amor e esperança, que a gente já fez, né, e ali a gente conta muito sobre as doações de sangue. Mas eu pretendo, Márcia, mesmo, é um sonho que eu tenho, de levar isso, de incentivar os jovens a doar sangue, de formar futuros doadores de sangue. Porque eu comecei a doar sangue depois, né? Muita gente, eu conheço muitos amigos meus também que começaram a doar sangue depois, sabe? Porque a gente viu, quando tu estás, assim, do lado de cá, né? Tu liga a TV, tu vê notícias todo dia, todo dia, todo dia. Câncer, né? Acidente, as pessoas precisam de sangue. Tu desliga a TV, vai embora, esquece, né? A vida é problema deles. Mas nós sentimos, a gente precisou. Então, eu acho que eu queria muito que as pessoas pensassem nisso. E eu gostaria muito de falar sobre isso também. De mostrar a importância, porque o Léo pedia muito isso. Então, está aí
a grande oportunidade, né, Adriana? A grande oportunidade. Assim, a gente, realmente, a Adriana tem muito para levar, muito para contribuir, e é uma literatura que eles vão ler, e a partir disso, eu imagino inúmeras perguntas, né? E até quem estiver aqui e quiser fazer parte desse projeto, de doar sangue também, entre em contato com a Adriana, né, Adriana? E Adriana, o livro está à venda no site da editora, né? Quem quiser comprar o livro de qualquer lugar do Brasil pode comprar lá. Falo sempre que nós temos uma promoção de comprando para mais de R$100, 101, o frete é grátis. Então, ó, se quiser comprar um para cada um da família, ou quiser comprar mais para a escola, já vai embora com o frete grátis. Mas, além de estar no ateliê de histórias, que pode ser comprado por todo o Brasil, a Adriana também deixou disponível o livro em outros locais, né, Adriana? Quem sabe tu falas um pouco aqui onde as pessoas de Voti, arredores, porque eu sei que teve gente de Novo Hamburgo que veio buscar livro. O livro já foi para muitos lugares, né? Mas muita gente de cidades próximas que entraram em contato. Fala um pouco então pra gente. O livro, então, está à venda na Clipe, né, na livraria Clipe, na livraria da Celi, do Domingos Pelizaro, tem ali também, na comunidade católica, no espaço Vida e Movimento, sempre tem o livro também, e eu coloquei também uma livraria Café, que abriu há pouco tempo, ali pertinho, onde era a antiga Clipe. É o Gato na Estante, maravilhosa. Sim, é bem bonito o lugar lá, eu deixei lá também. E contigo, Márcia, porque a questão, que nem este livro, a gente sabe, né? Eu quero que ele seja lido, eu quero que as pessoas leiam, eu quero que as pessoas aprendam, vejam alguma coisa. E é meu filho, eu quero que as pessoas conheçam ele, saibam, né, do menino... que eu tive o privilégio, eu tenho muito orgulho de dizer que meu filho, a força que ele teve, né, o caráter dele, que ele era um menino, tudo bem, ele tinha os momentos, como todos nós, né, de brabeza, tudo de não aceitar, mas ele tinha um coração muito puro e muito amoroso. Então, Márcia, agora também chega o Dia das Mães, é um bom presente também para dar para uma mãe, né, de mãe para mãe. Uma história bonita. E ele não é só triste, ele tem os momentos engraçados, né? Tem umas coisas assim que aconteceram também que é gostoso de ler. É como eu coloquei há pouco, ele é uma mistura de sentimentos aqui, né? Alegria, tristeza, a entrega, né? Mas o quanto uma mãe aprende com essa história. Eu, como mãe, aprendi. Eu não quero passar por isso, Adriana, eu não quero. Nenhuma mãe quer. Mas, se tivermos de passar, depois de ler isso aqui, eu não sei, eu não vou dizer para ti que é diferente, mas lendo isso aqui, a gente já começa a ter uma outra cabeça, né? Então, é um presente lindo para o Dia das Mães, é um presente lindo para o Dia dos Pais, é um presente lindo em qualquer dia, né? É um presente lindo para a vida. Para a vida, exatamente. Para a vida. Então, gente, assim... Desculpa, pode falar, Adriana. Não tem idade para ler. Claro que tu não vai dar para uma criança, assim, né, que tá... mas, assim... de 12 anos, a minha sobrinha já leu ele também, meu sobrinho leu, e então, realmente, né, e eles vêm, esses dias estava aqui, cada um me deu um beijo, assim, eles sentiram, né, eu acho que aquilo tocou eles muito, daí veio cada um, deu um beijo no meu rosto, e fazem desenhos para mim, então é um carinho que eles têm, né, depois da lida do livro, eles sentiram mais profundo aquilo, né? Toda essa história. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta para Adriana, porque agora, Adriana, antes de fazer aquelas perguntas, porque eu vou fazer umas perguntas para Adriana, para a gente conhecer um pouquinho a mãe Adriana, a mulher Adriana, essa Adriana, a autora, ela falou agora, né? Ela
E eu acho que a Adriana não vai parar por aí, eu acho, né, Adriana? Não vai ficar só nesse livro. Eu não sei, não. Eu não sei se não vai chegar mais coisas por aqui, porque ela despertou algo que estava adormecido, né? É Porque maravilhoso, né? exatamente. Eu acho que depois do primeiro a gente sempre quer mais um, né? Uhum. É que nem uma tatuagem. Uma vai querer fazer mais. Tem aqui, ó, Aham. o nome dele, Leonardo. Oh, que lindo! Muito lindo. Então, assim, ó, antes de fazer as perguntas para Adriana, eu acho que a Adriana, a gente podia fazer o sorteio dos livros agora, né? A Ah, é? Adriana, já anotei aqui, viu, Adriana? Que a Adriana perguntou assim, como é que ela poderia fazer o sorteio? Ela vai fazer uma pergunta aqui, quem responder vai receber o livro, mas ela também nós já tínhamos pensado numa outra forma. A Adriana pode dizer qual é que foi a outra forma que nós pensamos. Então pode ser o primeiro livro, vai ser para quem? O Eu primeiro sempre. livro Pode falar. é. O primeiro livro vai para a primeira pessoa que entrou na live. Só que a gente vai ter que dar para a segunda pessoa, porque a primeira foi a Sim. Adriana. A Apressada. segunda, a segunda pessoa que entrou foi a Leila Koch. Acho que é Koch, né? Isso. Vamos ver se a Leila ainda está aqui. Leila, tu estás aqui? Hein, Leila? Eu vi também. Não, mas a gente manda o Isso, livro para ela. É. Ela isso, entra em contato e a gente manda o livro para ela. isso. A Isso. Leila Koch, então, foi a primeira pessoa e ela, então, recebe o primeiro livro. E o segundo livro, a Adriana vai fazer uma pergunta e quem responder primeiro vai levar o livro. Então, pode perguntar, Adriana, e eu vou ficar de olho aqui. Qual é o esporte que o Léo praticava, que ele era apaixonado? Bem difícil essa pergunta. Quero O ver. esporte favorito do Léo, que ele era apaixonado. Bem difícil, né? Super difícil. É. Vamos lá, quem responder primeiro leva o livro. A Adriana Borella colocou aqui, viu, Adriana? Que ela vai divulgar esse projeto. Ciclismo. A Márcia Dieter, não sou eu, tá? É outra Márcia Dieter, ó. A Márcia, sim. A Márcia colocou ciclismo. Então a Márcia recebeu o segundo livro, né, Adriana? Isso aí, Márcia. Parabéns, Márcia. Sim. A Adriana Borella, que mora em São Francisco de Paula, São Chico, que também esteve conosco aqui com uma live, né? E você também foi presenteada com o livro dela, né, Adriana? Entreguei para a Adriana, né? Ela disse que vai divulgar o projeto e eu acho que é bem importante, até porque por outros lugares, né? Por onde talvez ainda não chegou esse projeto e estar chegando. Acho que é importante, né? E agora, Adriana, chegou a hora de eu te fazer umas perguntas. Vamos ver o que a Adriana vai nos responder. Vamos ver então. Adriana, diz aí. Primeiro que a Márcia vai perguntar. Qual é a tua comida preferida? Ai. Alguém vai rir, né? Mas eu amo salada. Adoro tudo que é tipo de salada. Mas, em homenagem ao meu marido, eu vou dizer que é o churrasco que o Elton faz. Ai, que lindo! É. Isso que é, né, uma mulher apaixonada, olha só. Não é nem o churrasco, a comida dela predileta não é o churrasco, é o churrasco que o marido dela faz, não é qualquer um. Isso aí. É. Tá certo, tá certo. E a sobremesa? Sobremesa, eu gosto de compotas, de fruta. Já estou até salivando. Ambrosia. E a minha mãe faz sagu de abacaxi. Nossa, muito, muito bom. Ai, compota é tudo de bom, né? Sim. Isso é uma coisa que eu não Aham. sei fazer, não, mas eu gosto de comer. Eu gosto de comer. Uhum. É. E me diz aqui, um filme que tu assististe assim e que te marcou? Pode ser dois? Eu Pode? tenho dois.
amo, amo, amo. Agora faz umas 2 semanas passou de novo, E o Vento Levou. Hum, Eu amo esse filme. maravilhoso! O Vento Levou. O antigo, né? Eu gosto de filmes antigos. E tem o Pássaros Feridos também, que também é 2 filmes maravilhoso. ótimos, muito bom. Ótimo, ótimo. Márcia, vou ter que te dizer uma coisa. Não é só tu que gosta do churrasco do teu marido. E agora, hein? A Márcia Dieter está dizendo que que o teu marido faz realmente um bom churrasco. E um livro. Não vale o teu, tá? Esse daqui a gente já sabe que é o teu de cabeceira, que é o preferido. Sim. Mas um outro livro que tu estás lendo ou que tu acabaste de ler há pouco tempo. Eu li há pouco tempo a história de São Lucas, que é o médico de homens e de almas. A história de São Lucas, médico de homens e de almas. Muito, muito bom. Muito bom. Amei o livro. Ah, eu não muito conheço, bom mesmo. legal. Eu gosto dessa parte. Quero ver. Aqui, ó. Eu gosto dessa parte porque eu fico sabendo de livros e de filmes que eu não conheço e a gente já anota aqui, né? É um grosso, mas ele é muito bom. Médico de homens e de almas. Eu recomendo. Ai, que legal. Aniversário. Fiquei curiosa. É muito bom mesmo. Uma música que tu ouve assim, que tu gosta. Eu gosto dos anos 70, 80, né? Isso bem. Mas a música ultimamente, assim, que marcou, assim, que tá fazendo parte da minha vida, sabe? De uns 3 anos pra cá, Daqui Só Se Leva o Amor, do Jota Quest. É linda. É linda. E até tem partes da música dentro do livro, né? O livro tem partes da música. Que tem tudo a ver com o livro, né? Com tudo que aconteceu aqui, né? Bom, vou te perguntar agora um passeio. Assim, um passeio que tu fizeste assim, que te marcou, que tu, eu gostaria muito de voltar, ou algo assim. A gente já fez muitos passeios, mas até na live da Adriana Borella, né? Ela mostrou o Lago São Bernardo, em São Francisco. E lá foi o último passeio que a gente fez com o Léo, um mês antes dele ficar tão doente, né? Então, aqueles banquinhos que tem ali, ele de frente para o lago, eu tirei muitas fotos dele ali. E ali foi um passeio, assim, que me marcou muito, porque foi o último dele. Mas... E eu lembro tu escrevendo isso na live da Adriana, eu me lembro disso. Acho que tu escreveste que foi um passeio que tu fizeste, que vocês fizeram com ele, né? Foi o último passeio dele, foi para lá que a gente foi. O último passeio aqui, né? Dele. Aqui, porque agora ele está pedalando junto às estrelas. Ele está. E uma pessoa. Se eu peço... A minha pessoa é a Cíntia. Ora. Eu tenho muitos amigos, muitas pessoas queridas no meu coração, muitas mesmo. Mas a minha pessoa é a Cíntia. Olha. Minha amada filha. Um cheiro bom. Não vale o churrasco do teu marido. Tá bom. Tá bom, essa... Um cheiro bom. A minha mãe tem uma roseira bem antiga, com uma rosa cor-de-rosa. E essa rosa tem um cheirinho bom. Ela é muito, muito antiga, é um pé bem velho já, mas ela tem um perfume muito bom. E quem já sentiu o cheiro de folha de pitanga também é bom. Ai, pitanga, cheiro de pitanga me lembra a infância. A folhinha tu rasga e cheira, né? Eu gosto. A Cíntia está se declarando aqui, dizendo te amo. Eu amo ela. Sempre. Lindas vocês duas. Vamos, um cheiro ruim. Cheiro ruim? Batata podre. Isso é ruim mesmo. É verdade. Olha, a gente sente logo na casa quando tem uma batata podre. Verdade. Um som que tu gosta de ouvir.
Se eu falar bandinha, vão cair em cima de mim, tá? Mas eu gosto de músicas calmas, assim. Quando eu estou em casa, a minha casa é em silêncio. Eu em casa, eu sou muito silenciosa. O que eu faço, assim, eu escuto a oração do Ho'oponopono, né? Ou então eu coloco o Jota Quest, assim, mas eu gosto de coisas mais, assim, quando eu tô em casa, pra mim é bem tranquilo. Eu gosto de coisas assim calmas. De vez em quando eu coloco uns anos 70, 80, eu tenho que estar inspirada, mas eu gosto do silêncio. O silêncio diz muito também, né? O silêncio diz muito. Verdade, verdade. Quem consegue ouvir no silêncio, ouve muito, né? Ah, e tem uma coisa que eu gosto também mais até do que o silêncio, é o som da chuva. É, Ah, toda vez que eu verdade. pergunto para alguém que som, na minha cabeça sempre vem isso, porque eu gosto muito do som da chuva. Da E do chuva. cheiro, quando cai no Do chão cheiro, seco, né? a Uma terra delícia. molhada. Uhum. É. Uhum. Bom, eu quero saber de ti o que te deixa muito brava. Algo que te deixa muito brava. Quando me chama atenção. Às vezes a Oh, minha filha me chama atenção. Ai, ui. eu saio um pouquinho do ritmo. Eu me perco um pouquinho na caminhada. Aí eu fico. Mas eu sei que às vezes não é por mal, né? Às vezes tu fala alguma coisa ou comenta, né? E daí chama atenção. Mas é tranquilo. A gente aprende a lidar com isso. Mas assim, eu sou bem assim para críticas, bem Aham. difícil. Mas acho que isso é do ser humano, né? É do Sim, ser humano. é. E uma coisa que te deixa muito feliz, muito alegre, algo que acontece assim, que te deixa muito feliz. Ai, quando alguém fala bem, quando alguém diz, né, elogia o livro, diz que leu o livro, Uhum. ou uma coisa que me deixa feliz, quando um amigo convida para ir comer um churrasco, para tomar um café com um amigo, Agora estar ninguém entre mais as vai te pessoas, convidar para comer churrasco, porque vão dizer, tem ela que não comer vai churrasco gostar do Elton, igual. né? É. Adriana, agora chegou no final, eu quero que tu deixe pra gente uma mensagem final, né, nessa live. Pergunta pra Adri qual é a bebida preferida dela. Ó, uma pergunta. Gin, Tim? caipira e gin. Gin. Eu achei que era Tim. Não, eu Guaraná, gosto de sim. espumante. Oh, que Ela delícia. sabe que eu gosto de espumante. É. Então, Adriana, uma mensagem final agora. O que tu queres dizer pra gente? Para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que vão assistir depois. Eu acho que pode ser o trecho da música. Vamos cuidar mais da gente. Vamos viver o presente. Daqui só se leva o amor. E vamos deixar a história bonita para contar. Que um dia minha filha falou isso, mãe, vamos deixar a história bonita para contar. Eu tenho esse filho lindo, né? Que Deus Lindo me deu, mesmo. lindo. Quem conheceu o Léo sabe que ele era um gato. Um Ele sorriso era muito lindo, bonito. lindo. E Ele é carequinha lindo. também. Lindo, lindo. Os dois, né? Os É dois, um casal sim. bonito. A Cíntia também. É. Eu sou Casal muito muito abençoada bonito. por ter eles na minha vida. E por ter você, Márcia, também. Agora me emocionou. Oh, querida. Eu Lindo, que fico lindo. feliz, muito feliz e grata mesmo pela confiança, né? Porque é uma confiança, né? Deixar uma obra dessas nas mãos de uma editora, tu precisa confiar, porque isso aqui não é uma história qualquer, né? É algo que realmente vai ficar eternizado e tem que ficar o mais bonito possível. E quando eu olhei para isso aqui, né, do jeito que ficou, eu não tem um jeito mais bonito de ficar na pra, para os leitores do que isso aqui, né? O Léo indo Sim, e ao mesmo tempo aqui, né?
A bicicleta ficou, é. Aham. Mas quando a minha mãe leu o livro, a mãe leu ele e ela falou para todo mundo. Ela disse para todo mundo, ela disse, meu, como ele está bem escrito. Como ela elogia demais. Até assim, ela fala de ti, né? Uhum. E meu sobrinho, que Oh, também escreveu livros, ele disse que ele está muito bem editado. E realmente, o livro está... Eu sou suspeita, né? Mas assim, quem não vai se arrepender, quem lê ele não vai se arrepender. Ele está muito bem escrito e escrito com o coração, né? E ai, muito que bem legal. editado Eu fico demais. muito feliz mesmo, mas ele não estaria assim se não tivesse o teu coração, o coração da tua filha, o coração do teu marido, principalmente de vocês três. Claro, a Débora também, mas eu falo Sim. principalmente dessa família, né? Que fez com tanto amor, que fez com tanto amor tudo pelo Léo. E ele, estando onde estiver, ele está muito feliz, com certeza, muito feliz. Então, Adriana, eu agradeço muito a tua disponibilidade para conversar conosco, para falar um pouco mais de ti, um pouco mais sobre essa obra. Muito Eu sou obrigada. muito grata. Eu que agradeço, Márcia. Deus te abençoe sempre. Oh, amém. E obrigada, obrigada mesmo. Me emocionou bastante. Oh, querida. Beijo a Gente, todas. muito obrigada pela presença de todos. E nós vamos terminando essa live linda por aqui. Semana que vem, terminou abril, né? Eu disse que seria só o mês de abril, mas ainda tem mais autores que a gente não conseguiu fazer tudo no mês de abril. Semana que vem terão mais dois, na quinta e na sexta-feira. E vão ter alguns vídeos de autores que não estão no Brasil e que vão mandar vídeos para cá, porque não tem como a gente fazer uma live, né? Uns de madrugada, outros. Eu teria que ficar, ela teria que ficar de madrugada, na verdade, elas. Então, muito obrigada pela presença de todas e de todos. Beijos e bom final de semana para todo mundo. Tchau, Adriana. Tchau, tchau, Márcia.